quem fumou até há 15 anos atrás, deveria fazer rastreamento de câncer de pulmão também, porque não é porque você para de fumar que o seu risco automaticamente, zera. O seu risco continua lá, ele vai diminuindo com o passar do tempo, mas ele não zera. Claro, por exemplo, se é um fumante que tem uma exposição muito alta, uma carga tabágica, né, que a gente fala muito alta, ou ele fuma muitos cigarros, ou ele fuma há muitos anos, às vezes ele precisa de um acompanhamento mais de perto. Às vezes 1 ano é muito tempo para ele. Então aí depende um pouco, mas claro, você passando com o seu médico, você vai conseguir ter essa avaliação, né, e aí o seu médico vai determinar o tempo de acompanhamento. 80 a 90% dos casos de câncer de pulmão são ligados ao tabagismo atual ou tabagismo no passado. Mais um episódio da segunda temporada do Saúde Sem Jaleco. Hoje nós temos nós estamos gravando no mês de agosto e vai ser exibido no mês de agosto, e é o mês de combate ao câncer de pulmão, não é isso, Elis? É isso aí. Hoje nós temos uma convidada extremamente especial na sua segunda participação aqui com a gente, para falar desse tema que vai estar aí sendo abordado durante todo o mês na área da pneumologia. É isso daí, nessa segunda temporada a gente já trouxe a doutora Mariana novamente, com outro tema super importante, que é a fisioterapia de tratamento neurológico, Isso. e agora a gente traz novamente a pneumologista doutora Luciane Gotardo Nunes para falar sobre câncer de pulmão, essa doença que acomete várias pessoas. Ela vai explicar para a gente como funciona, dados estatísticos sobre essa doença, e nesse mês de agosto é o mês de combate ou de controle. Tem gente que não gosta de falar combate, que parece que vai dar porrada, mas talvez fosse a ideia. Mas é de controle ao câncer de De pulmão. pulmão. Tudo bem, doutora? Oi, bom dia, tudo bem? Tudo ótimo, muito obrigada pelo convite para conversar novamente. Mês de agosto, mês de controle, vamos chamar de controle, que é o nome oficial, de câncer de pulmão. Pulmão. Temos estatísticas de câncer de pulmão no Brasil? Olha, o câncer de pulmão é hoje o câncer mais incidente na população, com um nível altíssimo de mortalidade, só perde para câncer de pele, para os cânceres de pele mais comuns, não melanoma, né. Então é um câncer muito incidente e muito prevenível, mas hoje realmente o câncer de pulmão eu acho que é um dos que tem maior incidência na população. Então acomete principalmente aí, eh, até alguns anos atrás, né, eram mais homens do que mulheres, porque os homens sempre fumaram mais do que as mulheres até há cerca de 20 anos atrás, e hoje a incidência já está quase, quase empatando, a diferença entre homens e mulheres é bem pequena, porque as mulheres têm fumado mais, né, e por isso tem acometido mais mulheres. Então a gente tem muitos casos hoje de câncer de pulmão, infelizmente a maioria a gente faz diagnóstico já tardio, né, o diagnóstico precoce ainda é quase que uma exceção, então é uma doença muito grave e muito frequente. O fator de risco que mais acomete seria o tabagismo? Sem dúvida, 80 a 90% dos casos de câncer de pulmão são ligados ao tabagismo. Tabagismo atual ou tabagismo no passado. Então, quem fumou até há 15 anos atrás, deveria fazer rastreamento de câncer de pulmão também, porque não é porque você para de fumar que o seu risco automaticamente, zera. O seu risco continua lá, ele vai diminuindo com o passar do tempo, mas ele não zera. Essa o cigarro ele vai trazendo, depósitos de substâncias que ficam acumuladas, seria isso? Não exatamente, na Hum. verdade o que acontece é que, o alcatrão tem uma série de substâncias químicas tóxicas, e a combustão também do cigarro, por causa da alta temperatura da fumaça, são fatores que podem causar mutações genéticas nas células. E a gente sabe hoje que a grande maioria, se não todos os tipos de câncer, são relacionados a questões genéticas, né. Essa é a nova fronteira aí da medicina, a questão da genética em oncologia, né, e isso tem sido um avanço, sensacional, assim, né, essas descobertas todas. Então o que acontece, a pessoa já tem algum fator, em geral ela já tem um fator genético que ela já nasceu com ele, vamos dizer assim, um defeito de fábrica, né, que ela não sabe, e aí esses, fatores como a fumaça, como as substâncias químicas e tal, eles vão lá e como se ligasse uma chavinha.
e aí você tem uma célula que começa a sofrer uma mutação diferente, então as nossas células de toda a parte do corpo se reproduzem o tempo todo, né, e aí uma célula ela se reproduz e nasce com uma carinha estranha. O seu corpo não consegue identificar que ela tem uma cara estranha, porque se ele conseguisse identificar, ele ia lá e matava ela, mas ele não consegue identificar isso, por uma questão genética, uma alteração genética. E aí aquela célula começa a se reproduzir, e isso é o câncer, né. Então hoje o maior, causador aí, um dos principais fatores de risco para câncer de todo e qualquer lugar do corpo, é o cigarro. Doutora, para as pessoas que trabalham, por exemplo, em indústria, vou citar um exemplo, meu marido trabalhava até recentemente em metalúrgica e era exposto a substâncias, aerosóis, né, tinta e enfim, resíduos de lixamento. Esse tipo de exposição, mesmo com o EPI, ele também tem que ser monitorado? Para câncer de pulmão ou de vias respiratórias, vamos dizer, em geral não, porque primeiro porque, assim, as partículas, por exemplo, de lixamento, desse tipo de coisa, né, então nós vamos dividir entre os voláteis, aí os Os gases e os gases. cheiros, tal, Uhum. e os particulados, né. Então as partículas em geral, elas têm um tamanho que não consegue em geral chegar lá na via respiratória lá embaixo. Entendi. Exceto quando é partícula muito pequena, como amianto, por exemplo, né. O amianto lá na década de 80, matava muita gente, né, causava muito câncer, Das eh caixas d'água, né? isso, exato, caixa d'água, telha, né, aquelas telhas, Telhas. que a gente usava antes, eu não vou falar marca aqui, porque, não patrocina a gente, e também porque fez muita coisa errada no passado, mas todo mundo sabe do que eu estou falando. Então, o amianto, ele é um pó extremamente fino, né, uma partícula extremamente pequena, então ele conseguia chegar lá embaixo na via respiratória, e aí causar um depósito e causar uma doença gravíssima, né. Uhum. Mas as partículas maiores, em geral, não chegam na via respiratória lá para baixo, tá. Então a gente preocupa sempre com quem trabalha ou com partícula extremamente fina, então, por exemplo, quem trabalha em mina de carvão, né, a gente não tem na nossa região, não é uma área de minas, mas quem trabalha com mina, com esse tipo de pó extremamente fino, né. Hoje a gente tem EPIs melhores, né, do que Sim, já sim. teve, né, e orientação para uso, mas a preocupação acho que maior é com pó desse tipo. Eu não sei se o Gil vai Claro, pode ir, perguntar pode ir, pode mais ir. alguma coisa, mas só para complementar ainda nessa pergunta. Eu venho de uma família que trabalha com um salão de cabeleireiro, barbeiro, e hoje a gente vê muitas, como eu acompanho essa questão das unhas e tudo mais, tem as meninas que fazem, os alongamentos, acrílico, gel, porcelana, e vem se falado muito sobre isso no Instagram, vem as matérias. Esses resíduos de lixamento desse material, ele entra nesse mesmo patamar de partículas que não vai chegar ou tem risco ainda assim? Olha, em geral, não é para chegar lá embaixo na via respiratória, mas assim, é claro, você está inalando, por exemplo, uma unha em gel e tal, né, elas fazem um lixamento que gera um pó super fino, Fino. né. E também tem os fixadores com cheiro, né? Exato. Então, assim, isso pode causar, em geral, outras doenças respiratórias. Uhum, Então, pode desencadear bronquite, pode desencadear outras doenças respiratórias. Câncer, nunca li nenhuma estatística a respeito sobre entendi. essa exposição. Até porque também é uma exposição relativamente recente, né? A gente não Sim, tem sim. não é uma coisa que você tem 20 anos de estudo de um em gel, por exemplo. Pode ser que no futuro apareça alguma coisa aí mais grave, né, que a gente vai estudar e vai identificar? Acho possível, mas hoje a gente não tem nenhuma Nada informação documentado. sobre isso, Legal. tá. Pai ou mãe fumante, o filho não fuma, ele pode ter câncer de pulmão. O filho, mesmo não fumando, mas convivendo com o pai e a mãe ali fumando diariamente, ou o pai ou a mãe, enfim. Tabagismo passivo é também um dos grandes fatores de risco para câncer de pulmão. Esse é o motivo pelo qual se proibiu fumar em lugar fechado, tá. Então, o que que aconteceu, assim, só contando um pouquinho de história, né, que eu acho que é legal para as pessoas entenderem. Lá na década de 80, mais ou menos, começou a se identificar que as pessoas que eram expostas a tabagismo passivo tinham uma incidência muito maior de câncer de pulmão do que a população em geral.
E isso valia, por exemplo, para a tripulação da aviação, Aviação. para garçons de bares e restaurantes, então essa população tinha uma chance muito maior de ter câncer de pulmão, mesmo não fumando. Por quê? Porque ficava exposta à fumaça do cigarro o tempo todo. Imagina um voo daqui para a Europa de 15 horas, todo mundo fumando lá dentro. Um ambiente totalmente fechado, isolado, né. E aí, os sindicatos, né, dessas pessoas, principalmente nos Estados Unidos, entraram com ações, monstruosas contra as grandes produtoras de cigarro. E aí ganharam uma fortuna, né, e aí por isso que se proibiu começou essa, história de proibir de fumar no avião, no ônibus, em lugar fechado, em restaurante, a coisa foi caminhando nesse sentido. Então, a exposição à fumaça do cigarro para quem é o fumante passivo também aumenta o seu risco de câncer de pulmão, mesmo que você não fume. Porque você, embora não esteja exposto à temperatura, né, porque você não está inalando a fumaça quente, você está inalando a fumaça que já está aqui no ambiente, vamos dizer assim, você está exposto às substâncias tóxicas da mesma forma. Então, por exemplo, eu já tive esposas de pacientes fumantes que tiveram câncer de pulmão. Elas nunca haviam fumado. Mas foram expostas pelo tabagismo passivo. Certo. Isso realmente tem que ter bastante cuidado. Nós temos um episódio, no episódio anterior, né, que a doutora participou com a gente, ela falou sobre vape. Eu vou deixar o card afixado aqui em cima, quem quiser acompanhar, depois que terminar isso daqui, vai lá e assiste esse sobre vape, que foi um específico desse tema. Mas a gente vai retomar agora aqui essa conversa do vape e perguntar: cigarro tradicional, vape, charuto, qual que é o mais grave ou se é tudo a mesma porcaria? Assim, vamos lá, charuto, cachimbo, cigarro normal, cigarro de papel, tabaco, que agora virou uma onda, até a molecada agora tem um hábito aí de: "Ah, eu fumo tabaco, porque eu enrolo, porque é mais natural, porque não sei o que lá", enfim, tudo que gera combustão e você inala a fumaça quente, tudo é risco para câncer de pulmão. Então, não importa do jeito que você inala, se você inala pelo cachimbo, pelo charuto, pelo, cigarro normal, pelo tabaco, enfim, tudo isso gera câncer, tá certo? Ou aumenta o seu risco de ter câncer, né. Vape pods, a gente ainda não tem tempo de uso, suficiente para dizer: "Olha, aumenta em X% o risco", mas se acredita que sim, que aumente muito o risco, porque embora não tenha temperatura quente, né, porque ele não tem a queima, você continua inalando uma série de substâncias tóxicas, né. A essência do vape tem uma série de coisas lá dentro, e a variedade de substâncias lá dentro é absurda, porque cada um tem um cheiro, cada um tem um gosto, então o tipo de produto químico, né, que vai lá dentro é muito variável. É claro que você está inalando um monte de coisa lá para dentro do seu pulmão, então o risco de causar doença é muito alto, né, tá. Quais são os fatores, que a gente pode identificar para desconfiar de alguma alteração que possa levar a um câncer de pulmão? O que que o paciente vai apresentar, que a gente pode acender um sinal de alerta? Assim, o grande problema do câncer de pulmão, e aí acho que entra como a maioria dos grandes tumores outros, né, é que ele só vai dar sintoma quando ele já está grande. Dificilmente ele vai dar sintoma quando ele é um nódulo de 1 centímetro. Ele vai dar sintoma quando ele já estiver do tamanho de um limão Tahiti. Porque daí ou ele, se ele estiver no meio do pulmão, ele pode fechar um brônquio, que é o canalzinho que leva o ar lá para dentro do pulmão, e aí você pode começar a ter muita tosse, ou você pode começar a ter algum tipo de sangramento, ou ter falta de ar, algum sintoma desse tipo. Ou se ele for mais periférico, estiver mais perto lá da parede do tórax, das costelas, ele pode começar a dar dor, dar um outro tipo de sintoma assim. Então, super complicado fazer diagnóstico, se a gente for pensar só em sintoma, porque a hora que o paciente vai procurar a gente com sintoma, em geral já é uma doença, pelo menos localmente, avançada. Então o mais crítico aí é o rastreamento, né, é a investigação precoce, fazer diagnóstico precoce antes de ter sintoma. E como isso é feito? Exame de imagem pelo menos uma vez por ano. Então você tem que passar com o seu médico, fazer uma radiografia, fazer uma tomografia de tórax. Seu médico vai avaliar os outros fatores de risco, porque além da questão, né, do tabagismo,
Tem a questão, por exemplo, de histórico familiar, se você já tem algum familiar que teve algum tipo de câncer, porque isso vai também fazer a gente pensar numa questão genética, né, de Sim, alterações genéticas. Então ele vai avaliar tudo isso, vai te pedir um exame de imagem e vai acompanhando. Porque o que acontece, muitas vezes a gente faz, por exemplo, uma tomografia, tem um nódulo lá piquititico. Você fala: "Bom, é um nódulo, vamos supor, sei lá, meio centímetro". Você olha aquele nódulo de meio centímetro, é um nódulo que a gente chama de indeterminado, ele não tem nem carinha de ser bonzinho, mas ele também não tem carinha de ser ruinzinho. Ele tá ali em cima do muro, né. Então o seu médico vai olhar aquilo e ele vai falar: "Olha, isso aqui pode ter um potencial de ser alguma coisa. Vamos acompanhar isso? Vamos repetir esse exame daqui 3 meses, 4 meses, 6 meses e ver como é que tá?". E aí essa é uma forma muito eficaz da gente fazer diagnóstico precoce. Porque se você observar, mudou isso, vamos supor, daqui 4 meses você repetiu o exame, ou 6 meses, mudou aquele nódulo. Opa, opa, vamos ver o que que é isso, né. Não, não mudou nada, tá exatamente igual, legal, daqui mais 4 meses, 6 meses, a gente repete de novo. E a gente vai acompanhando. Então, não mudou em 2 anos, é muitíssimo pouco provável que seja um câncer, né. Mas a gente tem que ficar de olho, não pode largar para lá, né, entendi. tá. Então, fumante, a cada 1 ano, cada 12 meses, mais ou menos, tem que fazer o rastreamento, tem que verificar. Pelo menos a cada 12 meses. E aí, claro, por exemplo, se é um fumante que tem uma exposição muito alta, uma carga tabágica, né, que a gente fala muito alta, ou ele fuma muitos cigarros, ou ele fuma há muitos anos, às vezes ele precisa de um acompanhamento mais de perto. Às vezes 1 ano é muito tempo para ele. Então aí depende um pouco, mas claro, você passando com o seu médico, você vai conseguir ter essa avaliação, né, e aí o seu médico vai determinar o tempo de acompanhamento. Agora uma coisa também que eu acho importante a gente falar em relação a isso, eu comentei alguma coisa aqui sobre os nódulos, né, só para não assustar as pessoas, todo nódulo é um câncer? Não, a grande maioria dos nódulos não são câncer e não vão se transformar em câncer, né. Mas se é um paciente de risco, a gente tem que ficar de olho. Então, por isso que é importante você ter acompanhamento médico. Quando, ele passa a apresentar sintomas, então essa doença já se apresenta num estágio grave, né? Em geral, mais avançado, Sim, maior, sim. não necessariamente, intratável ou incurável, mas com maior risco, né, de ter um tratamento mais complicado. E como é feito esse tratamento num primeiro momento? Quais são as diretrizes? Então, assim, bom, primeiro passo, vamos supor, você fez uma tomografia lá e tem um nódulo suspeito, uma massa suspeita. Biópsia. Biópsia hoje a gente faz ou por broncoscopia, que é um exame que é como se fosse uma endoscopia, só que é do pulmão. Então o cirurgião torácico entra lá na via respiratória e colhe o material lá de dentro. Ou a gente hoje faz biópsia guiada por tomografia, que é um negócio também muito legal. Você vai lá, o médico radiologista, quem faz essa biópsia, ele faz a tomografia, localiza a lesão e ele entra com uma agulhinha lá dentro da lesão, olhando pela imagem do tomógrafo para ficar bem no lugar certinho, para colher a matéria do lugar bem certo, Bem específico. bem específico e colhe o material de lá. Biópsia feita, vai para análise e aí sai o tipo de tumor que é. A gente tem muitos tipos diferentes de câncer de pulmão, subtipos, né, vamos dizer assim. Sim. E cada subtipo tem um comportamento, tem uma agressividade, tem um tratamento, então isso também é variável, né. Hoje, com essa questão genética, a gente faz a biópsia, confirmou que é um câncer, que é maligno, vai para uma coisa que chama estudo imunohistoquímico. Isso é um estudo genético, vai avaliar naquele tumor para qual tipo de, receptor ele tem ou não. Se ele tem algumas características genéticas, conforme o tipo de característica, é um tumor que responde melhor a um tipo de tratamento ou outro. Hoje o tratamento, né, a gente fala de, tratamento-alvo, porque a gente hoje consegue definir qual é
exatamente a melhor quimioterapia para aquele determinado tipo de tumor. É como antibiótico, né? Você vai tratar uma infecção de garganta, às vezes não é o mesmo que se trata uma infecção de urina. Então Exatamente, você tem esse exame, ele te traz esses dados. exatamente. Legal. Então, isso é um avanço incrível, porque, por exemplo, quando eu fiz residência 25 anos atrás, a gente tinha um tratamento meio que padronizado, era meio que uma receita de bolo. Sim, Variava a dose, porque em função de peso, né, do paciente, mas as medicações eram sempre mais ou menos as mesmas. sim. Hoje, você vai ter 10 pacientes com câncer de pulmão, é capaz de cada um dos 10 estar com um tratamento diferente. Isso é interessantíssimo, porque você também reduz os efeitos colaterais, né? O que de repente uma medicação possa trazer, mas se ele está tomando sem necessidade, você já filtra tudo isso também, né? Exato, então você tem um tratamento, vamos dizer, Mais menos assertivo, agressivo né? e mais assertivo, né, e com uma possibilidade de controle da doença ou cura da doença, muito maior, Maior. né. Legal. E, assim, eh, a gente tem hoje imunoterapia, né, que são as medicações bem específicas genéticas aí para atuar na questão da imunidade, para ir lá e matar o câncer, enfim. Então hoje a gente tem uma série de tratamentos, fantásticos, né. Porém, voltando, né, a incidência de câncer de pulmão continua alta, a mortalidade continua alta, porque o diagnóstico precoce continua sendo um desafio, né. Sim. Nisso que a doutora falou, levantei os números aqui no Ministério da Saúde. No Brasil tem 35.380 novos casos por ano de câncer de pulmão. Uma pequena diferença entre homem e mulher, cerca de 18.000 em homens e 16.000 em mulheres. Em 2023, que é o último dado que eles têm fechado aqui, foram 31.237 mortes. É um número bem alto, né? É um número bem alto para uma doença que poderia não existir, digamos assim, porque se a gente sabe que 90% dos casos estão relacionados ao tabagismo, se as pessoas não fumassem, possivelmente elas não desenvolveriam esse tumor, né. Então veja como é triste, né, porque a gente tem 30.000 mortes, 35.000 casos novos por ano, quase empata, né, o número de mortes e o número de novos casos anualmente. Então a gente não sai desse baralho aí, essa confusão toda, e as pessoas continuam fumando, né. Então é um tumor muito evitável, digamos assim, né. E outro dado estatístico, eles, como a doutora falou, é diagnóstico tardio, porque por questões técnicas aí, geralmente o diagnóstico é acima dos 50 anos, segundo o Ministério da Saúde, de 50 a 70 anos, quando a pessoa já está mais, vamos dizer, desgastada, né, está mais velha e tem maior dificuldade do tratamento também, né, É, de tem adaptar uma ao tratamento. sim, aí tem uma questão, porque daí é uma pessoa que muitas vezes já tem outras comorbidades, como é um paciente tabagista, a grande maioria, né, dos casos, são pacientes que muitas vezes já têm doença pulmonar crônica, então ele já tem enfisema, ele já tem bronquite crônica, então ele já tem outros agravantes de saúde, hipertenso, tem problema cardíaco, tem diabetes. Tudo isso, é claro, vai dificultando, você vai limitando o tratamento, né, porque assim, é aquilo, você precisa matar a doença, mas você não pode matar o paciente, né. Então você tem que ter uma cautela no tratamento com se é um paciente mais idoso, com mais comorbidades, mais risco, né. Agora o que a gente tem visto, nos últimos anos, é casos cada vez mais cedo, né. Então antes a gente falava câncer de pulmão, em geral é acima dos 60, agora nós já estamos falando de 50, de 45. O vício do cigarro com a população tem sido mais precoce, né? Nesse episódio que a gente gravou pela primeira vez, acho que o Gil trouxe algum dado e você também comentou sobre isso, né? Que a gente vê adolescentes aí com 11, 12 anos na porta de escola já vivenciando o tabagismo, né? De alguma Exato. forma, ou no vape, ou no cigarro, né? É, assim, o consumo, né, de nicotina, digamos, tem sido cada vez mais precoce, com essa história de pods e vapes, 13 anos, 12 anos, 14 anos, a molecada já tem fumado. E a gente sabe que o uso do vape na adolescência aumenta muito o risco de passar para cigarro de papel na vida adulta.
Porque quando ele chega lá para os 20 e poucos anos, muitas vezes ele não vai querer mais fumar vape, ele vai passar para o cigarro de papel, para o cigarro comum, né. E aí você começa com o risco aumentado pela queima, pela combustão, essa coisa toda que a gente estava falando. Então, assim, infelizmente, a tendência é que a gente veja casos cada vez mais Mais precoces de câncer de pulmão, precoces. né. Estatisticamente, existe alguma e cientificamente, alguma comprovação de que o câncer de pulmão é um dos que tem mais possibilidade da metástase? Espalhar pelo corpo inteiro? O grande problema aí é o diagnóstico tardio, né. Na verdade, para qualquer tipo de câncer, quanto mais tempo ele fica lá, crescendo, quietinho, sem a gente saber, maior o risco de ele se espalhar. Uma célula sai passeando aí pela corrente sanguínea, e aí vai parar no fígado, no cérebro, no osso, no outro pulmão, enfim. Então, o grande problema é diagnóstico tardio, né, o maior fator de risco é o diagnóstico tardio aí. Aliás, outro dado aqui, Liz, que eu estou vendo na estatística, apenas 16% dos casos de câncer de pulmão são diagnosticados, no estágio inicial. Inicial. Ou seja, mais de 80% é lá no final, quando já não tem mais, as possibilidades de melhorar, de cura, reduzem, né, doutora? Exatamente isso, né, porque justamente pela dificuldade no diagnóstico precoce. A pessoa fala: "Ah, eu não estou sentindo nada, eu não preciso fazer nada". Ainda existe muito mito também em relação ao câncer, né, e isso para qualquer tipo de câncer. Eu ainda vejo muitos pacientes que falam: "Ai, aquela doença", não fala nem o nome, né. É, Eh aquela a coisa ruim. exato, isso mesmo, é. Eu acho que um desafio grande, desculpa cortar, doutora, mas também nessa questão do diagnóstico é que o que eu percebo, assim, convivendo com algumas pessoas, até mesmo o cuidado com a DPOC, né, com a doença crônica do pulmão, às vezes a pessoa acaba confundindo também esse sintoma, né? Não larga e aí, sei lá, fuma e tem a doença lá, um enfisema, uma bronquite, e aí atribui tudo a, por exemplo, a tosse é porque não é porque Fuma, é fuma, porque é porque o é, né. é, isso é uma Então aí coisa acaba não cuidando nem dessa DPOC que deveria ser mais próximo, né, sim, e porque é rotineiro, né, uma radiografia de pulmão, se você já está fazendo esse acompanhamento, né. sim. Então eu acho que também acaba colocando tudo a culpa nisso e esse boom de câncer, né. É, porque as pessoas, assim, elas têm medo do diagnóstico, então muitos fogem. Foge. Tem muito paciente que não vai ao médico porque, tipo assim: "Bom, se eu tiver, eu não quero nem saber que eu tive, que eu tenho". Então, isso atrapalha muito, né, o diagnóstico para qualquer doença, mas para câncer o tempo é fundamental, Fundamental. né. E tem muita gente que é isso mesmo, confunde os sintomas ou atribui tudo assim, e é tão interessante, porque a gente vê, assim, pacientes que fumam, sei lá, horrores, e aí tem uma tosse, tem um monte de sintoma respiratório, não sei o quê. "Não, mas isso é porque quando eu tinha 20 anos eu plantava tomate e usava agrotóxico". Só que a pessoa fuma 2 maços por dia faz 40 anos, mas a culpa é do agrotóxico que ela usou há 40 anos atrás, né. Então as pessoas, é claro, é um processo mental de negação, Sim, né, é um sim. processo psicológico da negação mesmo da doença, mas isso acaba atrasando muito o diagnóstico. É, e dependendo da idade, a gente volta até naquelas campanhas antigas, né, que eu achei ótimo que o Ministério da Saúde pediu para mudar as imagens, né. Quem é um pouquinho mais aí, os 40 a mais que nem eu, era a foto do cowboy montado no cavalo lindo, maravilhoso, descendo montanhas e fumando um cigarro, não vou dizer a marca, mas aquele vermelhinho com bege, né. É isso aí, E aí hoje a gente vê lá, né, a situação do pulmão, um câncer de traqueia, um de boca, de língua, que também que é uma coisa horrorosa, então. horrorosa. E aí a gente vê, assim, antigamente era visto como um status aí, né. Exato, né, a gente, eh, eu já sou dos 50 a mais, né, mas a gente cresceu vendo as pessoas fumarem na televisão, novela, todo mundo fumava, era bonito, era moderno, era chique, né. As grandes fabricantes de cigarro, né, tinham as propagandas mais bonitas. Então era essa do cowboy, tinha uma dos surfistas, né, acho que todo mundo lembra aí, É, que eles surfavam, um monte de cara super jovem, bonito, fortão, marombado e tal, com a prancha de surf do lado, tal, e fumando seu cigarro, né, super de boa. Patrocinava esporte, né, que é uma coisa que seja mais contra
a saúde do que cigarro, como é que patrocina esporte, que é um negócio que só faz bem para a saúde? E esportes no geral, né, tanto esporte Patrocinava a Fórmula individual, é 1, isso que eu ia falar, individual, né. coletivo, grandes nomes igual a Fórmula 1, Exato, Ayrton Senna foi patrocinado. Não, pelo ele vermelhinho. exato, pelo vermelhinho, é isso. Então a gente cresceu achando que fumar era tudo bem, era normal, não tinha problema nenhum, né, e tal. Graças a Deus, né, isso foi mudando com o passar do tempo e a ciência foi também, batendo forte nessa questão da divulgação de: "Olha, faz mal, isso mata, isso dá câncer, isso dá doença, isso é um problema", para quem fuma, para quem é passivo, para quem está perto. Sim, Então a coisa foi caminhando, mas ainda se fuma muito, ainda se fuma muito. E aí o cigarro não é só fator de risco para câncer de pulmão, né, na verdade, é para câncer de toda a via respiratória, então seios da face, garganta, faringe, laringe, traqueia, para tubo digestivo, boca, língua, eh, faringe, esôfago, estômago, intestino. Então, assim, o cigarro está relacionado a todo e qualquer tipo de câncer. Câncer de mama, câncer de bexiga, câncer de pele, não, mais para melanoma, né, não os mais relacionados à exposição solar. Então, assim, por que que as pessoas continuam fumando? É claro, é difícil parar de fumar? Sim, não é fácil. Eu falo para meus pacientes: "É fácil parar de fumar?" Não é fácil, mas é possível. Então, peça ajuda. Né, a gente pode ajudar com tratamento, com remédio, com terapia com psicólogo, tudo isso ajuda absurdamente, mas depende da decisão. Primeiro você tem que ter decisão de parar, esse é o ponto chave, né. Mas a minha modestíssima opinião, o que deveria haver é uma presença, vamos dizer assim, mais forte do Estado, no sentido de: "Vamos aumentar imposto, mais, vamos sobretaxar. Ah, o maço de cigarro vai custar R$ 30, o mais barato custa R$ 30. Quero ver como é que vai ser, né. Claro, vai ter gente que vai tirar da boca para continuar fumando? Claro que vai. Vai continuar tendo contrabando de cigarro como tem no Brasil? E aí o cara vai lá e compra um maço de cigarro do Paraguai pela metade do preço de um cigarro, não contrabandeado? Possivelmente sim. Mas a gente deveria ter políticas mais fortes contra o tabagismo, né. Se ele é fator de risco para tudo isso de doença, e aí não só para câncer, mas para todo o resto que o cigarro, afeta, a gente deveria ter políticas públicas mais fortes, né. Só fazer mais um disclaimer aqui. A doutora falou de câncer de pele. Nós temos um episódio com a doutora Carolina Fidelis, dermatologista, e ela também fala sobre isso. Ela fala de várias coisas, inclusive do câncer de pele, e também cita essa questão do tabagismo. Também vamos deixar o card aqui para quem quiser acompanhar lá, corroborando o que a doutora acabou de falar. Também lá na pele, ela também fala a respeito desse malefício do do tabagismo. tabagismo. Mas aí vem aquele pessoal do terraplanista, né, aquele pessoal do SPC, do só para contrariar. Mas eu tenho câncer de pulmão e não sou fumante, e aí? Eu sei que só 10% é assim, mas como que isso funciona? Bom, aí que a gente claro, bom, aí a gente entra no tabagismo passivo, é um fator de risco, e entra em questões genéticas, né, porque você assim, eh, como eu havia dito, todo câncer tem uma questão genética envolvida. Qualquer câncer de qualquer lugar do corpo tem a mesma o mesmo princípio, é uma célula sua que na divisão, na reprodução dela, nasceu uma com uma carinha um pouco diferente, o seu corpo não percebeu que ela era diferente e deixou ela proliferar de uma forma desordenada e ela é um câncer, tá certo? Isso pode acontecer com qualquer pessoa? Pode, mas há uma questão genética certamente envolvida do seu corpo ter uma dificuldade em reconhecer aquilo como uma célula estranha, né? É, é uma capacidade do nosso sistema de defesa. A gente nasceu com esse sistema de defesa. Ele vai lá, se ele percebe que a célula é esquisita, ele induz um mecanismo na própria célula para ela se matar. Ela, bem entre aspas, né, mas para as pessoas poderem entender, aquela célula vai lá e comete um suicídio, chama apoptose, ela se mata. Por questões genéticas, o seu corpo não consegue fazer isso. E aí você pode desenvolver um câncer sem ter outros fatores de risco, né, teoricamente.
Mas isso é super frequente? Não, isso não é super frequente. Se câncer de pulmão é o mais comum, é o mais incidente, sem ser câncer de pele não melanoma. 90% é relacionado ao tabagismo, tá, então a gente vai se pegar nos 10% que não é, e por isso justificar que eu posso continuar fumando, porque tem gente que não fuma e tem o câncer? Bom, tem gente que não fuma e tem enfisema, e daí? Eu tenho pacientes, por exemplo, que cozinhavam em fogão a lenha, ficaram expostos à queima, né, do fogão a lenha por muitos anos, 30, 40, 50 anos, e tem enfisema de pulmão. Tem doença pulmonar obstrutiva crônica, né, DPOC. Fumou? Nunca fumou na vida, nunca acendeu um cigarro, mas estava exposto à queima do Tá fogão a vendo? lenha. Tá, tudo bem, isso pode acontecer? Pode, mas a gente não pode se pegar na exceção para ficar justificando você continuar fumando, por exemplo, não faz o menor sentido, né. A gente tem um número grande, com uma triagem já feita, que tá entendido que aquilo ali aumenta de fato inúmeras vezes o risco, né? Isso, Isso não isola a questão de não ser fumante, não ter, mas comprova-se que fumar, né, na verdade, é essa a questão, né? Não exatamente, é o fato de ter ou não o câncer, se fumou ou não, mas é um fator de risco que é um dos, acho que do fator pior que tem, né? Não só exato, para o câncer, como você mesmo falou, né? Então isso tá documentado. exato. É isso, a ciência já comprovou, já está mostrado, comprovado há 30 anos, não é: "Ai, Não não, é saiu a recente. semana passada um artigo dizendo que o cigarro faz mal". Não, a gente já sabe que o cigarro faz mal há 40 anos, sei lá. Mas as pessoas continuam fumando, né. Então, assim, uma coisa não justifica a outra, Sim. né. "Ai, mas olha, eu conheço o seu João que fumou até os 95 anos e morreu, sem ter nenhuma doença por causa do cigarro. Que bom, Exceção. sorte dele", é É. exceção. Mas você não isso é um viés, né, de confirmação, quer dizer, você se pega na exceção para justificar uma coisa que não faz o menor sentido, né. Então, assim, eu conheço pessoas que nunca saíram na rua e morreram atropeladas. Tá bom, mas a maior chance de morrer atropelado é se você for atravessar a rua. Ué, sei lá, assim, tô dando um exemplo meio absurdo, mas então as pessoas, elas ficam tentando, né. Isso é um mecanismo mesmo Arrumar psicológico, é a uma desculpa, negação. né? Exato, é Arrumar a uma desculpa. negação, né. Então, eu falo para meus pacientes, eu falo: "Bom, a sua doença, por exemplo, DPOC, a sua doença vai piorar se você continuar fumando. Você precisa parar de fumar. Agora, eu não posso parar de fumar por você, eu posso te ajudar, mas eu não posso parar de fumar por você, porque eu não fumo, né, então eu também não posso parar por você. Agora, vale a pena correr o risco de piorar? Aí é uma decisão individual, né. Doutora, eu vejo que a senhora está com a camisa Derrube as Fake News. Sei que a senhora faz parte de um grupo de médicos, de pessoas que defendem a ciência. Nós já até entrevistamos aqui a doutora Alessandra Seben, que também faz parte desse grupo, a doutora Bianca Rocha. Dentro do tabagismo, dentro do câncer de pulmão, qual é a pior fake news que você enfrenta no consultório? Hoje, atualmente, que pods não faz mal. Pods não causa dependência, pods não causa doença, pods e vape pode tudo. Tipo, não faz nada, é uma coisa de adolescente, é uma coisa legal, não tem problema, porque não tem queima. Hoje, acho que essa é a pior, doença que a gente tem visto no consultório em relação, às doenças pulmonares, a cigarro, ao consumo de nicotina, porque é um grupo extremamente jovem, que está se expondo super precocemente a um negócio que a gente não faz a menor ideia do que vai causar daqui 20 anos, mas que vai causar vai, a gente já tem visto doenças por causa de pods, mas isso só vai se agravar, e as pessoas continuam achando que está tudo bem. E o pior de tudo, é muito pai e mãe achando que é normal o filho fumar vape. "Ah, é uma fase. Ah, é adolescente assim mesmo, daqui a pouco ele para". Como para se é um treco que causa dependência química? Como para? A nicotina do pods é super concentrada, ela causa muito mais dependência do que o cigarro de papel. Aí você vê seu filho fumar pods e acha que tá tudo bem, né.
Então hoje eu acho que essa talvez seja uma das piores, fake news aí disseminadas aí de que cigarro eletrônico não faz mal. Elis? Sim. É isso daí então. Falamos mais alguma coisa, doutora, para falar sobre, câncer de pulmão? Não, eu acho que a gente abordou aí os pontos principais, né, então só deixar um recado final para que as pessoas que fumam ou fumaram procurem o seu médico, né, procurem o seu clínico, o seu pneumologista, façam seus exames, investiguem, façam rastreamento precoce, né. Eu tenho alguns pacientes que bem recentemente, né, eu falo que parece que a gente tem alguns ciclos, assim, eu fiquei alguns meses ou até anos sem ver câncer de pulmão, assim, com muita frequência, e nos últimos 3, 4 meses eu tive uns 6 ou 8 pacientes com diagnóstico de câncer de pulmão, né. Parece que vai vindo meio que de baseado, assim, né, um puxa o outro, né. Alguns desses super precoces e a gente conseguiu operar, tirar o câncer e curar, sem precisar fazer químio, sem precisar fazer rádio, sem precisar fazer mais nada. Operou, tirou aquilo e acabou a história. Ele vai continuar em acompanhamento, é claro, porque a gente só vai dar alta desse câncer depois de 5 anos, mas está curado, vamos dizer, porque era um tumor restrito. Por quê? Porque fez diagnóstico precoce. Então, o recado acho que é esse. É, parem de fumar, não fumem, procurem o seu médico, façam tratamento para parar de fumar, se for o caso, e façam rastreamento precoce, independente de outros fatores de risco, independente. Ah, mas na minha família nunca ninguém teve câncer. Tá, mas isso não significa que você não possa ter. Então, acho que esse é o recado que a gente precisa deixar aí para os nossos ouvintes aí, né, para as pessoas que estão acompanhando a gente por aqui. Maravilha. Agradecer a doutora mais uma vez que atendeu a gente. Quarta-feira que vem tem a entrevista com a doutora Mariana, como que é o sobrenome dela? Que é de Secasse. Secassi. Ela fala sobre fisioterapia neurológica. Vai estar muito legal. Está muito legal, já está gravado. Muito legal, não perca, tá bom? Fiquem todos com Deus e até a próxima quarta-feira. Até a próxima.